Forte não é aquele que nada teme, mas é aquele que mesmo temendo faz o que precisa ser feito. Será que essa regra pode ser aplicada aos grandes homens do passado, do presente e aqueles que nós vamos precisar no futuro? Cristão é aquele que professa, crente é aquele que diz de uma crença, mas essa crença não envolve dúvidas? Ou podemos dizer que cristãos são aqueles que não têm dúvida de nada, ou podemos dizer que aqueles que fazem as coisas com dúvida e tudo? Qual é o lugar da dúvida de fato na nossa caminhada? Ela tem espaço? E se sim, onde é que a dúvida começa a ficar perigosa como um sinal de incredulidade? O grande homem do passado, talvez o maior de todos, aquele que é impossível pensar na antiguidade sem pensar nele, ou pensar nos grandes povos da humanidade sem pensar nele, sem dúvida nenhuma é Abraão. Pensamos nas coisas e nas aventuras que ele viveu e na experiência tremenda, dramática, profunda que ele viveu, sendo um grande personagem, se não o maior de todos, no livro de Gênesis. E a partir dele, a história do cristianismo também se cumpriu e se fez. Mas esse homem tinha grandes dúvidas, como também tinham grandes problemas. Uma outra frase que pode ser conectada a ele é que os grandes defeitos existem em grandes almas. Ele tinha grandes defeitos, grandes dúvidas, mas ele legou para a história grandes certezas por causa da maneira que ele caminhou e, principalmente, com quem ele caminhou. A história de Abraão se conecta com a nossa porque somos todos descendentes dele, segundo quem o chamou. A história de Abraão se conecta à nossa porque somos herdeiros da promessa que lhe foi feita, segundo quem fez a promessa. E a gente caminha com ele, enfrentando algumas dúvidas que não são só dele, são nossas também. Não saia daí, está só começando o Fé para Hoje. Estamos num momento especial desse ano, um momento especial dessa história que se construiu e a gente olhando para trás tem tanta coisa para comemorar, tantas batalhas que foram vencidas e quantas vezes Deus nos revelou a nossa própria fragilidade para a gente poder continuar. Olhando para esse momento nosso aqui, do Fé para Hoje também e a maneira como a gente conversou várias vezes esse ano, a gente tem muito que agradecer. E a gente tem que agradecer a tanta gente. Nesse momento, um espaço bom para agradecer é aqueles que puderam proporcionar que essas coisas aconteceram. Uma parte significativa desses que fizeram isso são os Anjos da Esperança. Você que nos assistiu e você que teve o movimento do seu coração respondendo ao chamado de Deus de patrocinar, de doar e fazer com que mais e mais pessoas tivessem mais e mais esperança. E aqui fica o nosso muito obrigado a você. A gente pensando nisso, nesse mês de novembro, agora, no próximo dia 26, às 8 da noite, a gente vai ter uma programação muito especial aqui na Novo Tempo, o Anjos em Ação. É uma programação especial mesmo, grandiosa, a gente tem muita gente juntos, apresentadores da Novo Tempo, cantores, e é um festival de testemunhos, histórias que aquecem de verdade o nosso coração, porque a gente pode testemunhar aquilo que Deus fez na vida real de pessoas mesmo, numa construção que fica diante de nós. Eu te convido, anota aí, ó. Dia 26 de sábado, às 8 da noite, às 20 horas, Anjos em Ação, uma programação preparada especialmente para você. E te chamo também, se você não é um anjo, seja anjo da esperança, participe disso também e deixe que esse testemunho também seja o seu. Não se esqueça, seja um anjo, liga para a gente, converse com a gente e faça com que este e outros programas cheguem a mais lugares para mais pessoas, construindo mais histórias de graça. Desde que eu era pequeno, a nossa vida nunca foi muito fácil, né? Para mim e para minha família. Eu comecei a fumar maconha com 11 anos de idade. E com os 14 anos eu comecei a furtar carro. Depois comecei a roubar casa. Comecei a roubar veículos de verdade. E comecei a fazer assaltos até o ponto que eu comecei a usar cocaína. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu comecei a acompanhar os programas da televisão, a gente dentro da cadeia. Então, a única base de estudo que a gente tinha era a televisão, era a rádio, sabe assim, era algo muito espiritual. Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode.
dia 26 de novembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Depois desses acontecimentos, são os acontecimentos onde ele desce de onde ele estava, vai até Sodoma e Gomorra, naquele vale, e enfrenta numa batalha épica, grandes reis que se juntaram e salva os habitantes de Sodoma e Gomorra e o seu sobrinho Ló. Mas há muitos acontecimentos antes deste, porque essa é uma história no meio de outras histórias. E essa história entre histórias, ela é importante de ser compreendida se a gente bater o olho no invólucro, no contexto, na moldura dessas histórias. Há algo de diferente aqui. Abraão é um homem de 75 anos e o seu próprio nome diz muitas coisas sobre ele, embora a Bíblia não diga muito o que ele era, o que fazia antes de Jesus aparecer. Mas o seu nome nos dá alguns indícios. Abrão, esse é o nome. Ab, de pai. Abrão, pai exaltado. Duas explicações são possíveis aí. Uma delas é de que ele, antes de conhecer o Deus verdadeiro, olhava para o céu e tinha no céu uma orientação sobre as coisas. Isso é típico do lugar onde morava. Essa expressão de exaltação do seu nome, Abrão, pode sugerir de que ele era uma pessoa que tinha e tirava conhecimentos a partir da astronomia. Ou parecido com uma astrologia, não sei. Mas há muitas pessoas que pensam a partir do seu nome numa interpretação, e a gente for pensar em outros nomes na antiguidade, de que ele era alguém que passava um bom tempo contemplando as estrelas, daí pai exaltado. Uma outra configuração e explicação para o seu nome é de Abrão, pai exaltado, tem a ver com a sua nobreza. Ele era um homem rico e disso a gente não tem dúvida. Quando ele saiu da sua terra e levou junto seu sobrinho Ló, ele tinha uma quantidade tão grande de funcionários e o seu séquito de pastores e cuidadores junto com os de Ló, não tinha terra para poder suportá-los. Era muita gente. Estima-se que quando ele saiu, saíram 2.000 funcionários, 2.000 servos junto com eles. Não tenha dúvida, ele era um homem muito rico. O nome da sua esposa é Sarai. Sarai significa minha princesa. Um outro indício de que a nobreza fazia parte daquela família. Abraão, portanto, era uma pessoa reconhecida, de nobreza, de linhagem, de grandes propriedades e sem nenhum herdeiro. Ele não tinha filhos e, não tendo filhos, ele não tem um herdeiro legítimo, então esse herdeiro tinha que ser nomeado. Ele diz do Damasceno Eliezer, é o seu primeiro mordomo, aquele que cuida de todas as coisas e vai receber a herança. Isso para a gente pode soar assim não tão trágico, mas para um homem daquela postura, aliás, para qualquer pessoa naquela cultura e naquele tempo, não ter filhos é não ter bênção. E não importa o quanto se acumule de dinheiro, quanto se acumule de posses e de renda, não ter para quem deixar é uma sombra que vai permanecer e ficar em cima de um homem sobre aquilo. E é neste contexto que a palavra de Deus aparece pela primeira vez, para aquele que era nada, um desconhecido, apenas um homem importante numa cidade ao sul da Mesopotâmia e se tornou o homem mais importante da antiguidade com duas promessas. Sai daí, que eu vou te dar uma descendência, numerosíssima descendência, o que envolve filhos, semente. Mas eu vou te dar também uma grande nação. Você vai ser uma grande nação e vai ser o proprietário, a sua descendência será proprietária da terra, do lugar mais importante do mundo. Assim ele é chamado. E no seu chamado ele tem que confiar que ele está indo para uma terra que lhe será mostrada e ele não sabe qual é. E ele vai ter que confiar que em algum momento ele terá um filho. Essa confiança não é pequena, ele tem que confiar radicalmente porque nem ele e nem a sua esposa estão numa idade que podem ser considerada o pico da fertilidade. Muito pelo contrário, ela já era fértil desde o início e agora eles, com alta idade, tanto ele como Sarai, sua esposa, confiam de que haverá uma promessa a ser cumprida de um filho. E também confio que vão caminhar para um lugar que será deles para todo sempre. E assim parte Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 2, há um versículo estranho, diferente. Respondeu Abrão:
Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. O que tem de tão diferente neste texto? O que tem de diferente é que desde o primeiro momento, quando Deus aparece na vida de Abraão, há uma sequência e um padrão que não se quebram. Deus dá uma ordem, faz uma promessa e Abraão simplesmente se levanta e obedece. E assim é a vida dele. Abraão, sai, ele sai. Abraão, eu te darei, e Abraão aceita a promessa. Abraão vai para o sul, ele vai para o sul. Abraão, monte suas tendas, ele monta. Abraão, desmonte suas tendas, ele desmonta. Abraão agora vai para o oeste e depois para o leste. Abraão vai seguindo a vida e ao seguir ele segue uma sequência onde Deus fala, faz uma promessa, ele obedece. Neste ponto há uma aparente ruptura, porque Deus aparece para ele. A conversa não começou com Abraão, começou com Deus. E Deus reafirma a promessa dada. E no momento em que Deus aparece e reafirma a promessa, Abraão simplesmente coloca o pé no freio e fala: precisamos conversar agora. É como se Abraão simplesmente chamasse Deus para um cantinho e falasse assim: precisamos discutir essa relação, ela não está legal. Ele chega para Deus e fala: quando eu saí, você mandou sair, eu saí. Você mandou ir para o norte, eu fui ao norte. O Senhor mandou ir para o sul, eu fui ao sul. O Senhor mandou armar as tendas, eu armei. Mandou desarmar, eu desarmei. E tudo o que você mandou fazer até agora, eu fiz. Eu quero saber onde é que está a sua parte. Porque me prometeste descendência e até agora não tem descendência nenhuma. Podemos inferir aqui, olhando para os capítulos anteriores e para essa conversa, é que a promessa feita a ele já fazia alguns aniversários. E Abraão estava falando: o relógio do tempo está contando, o relógio biológico está correndo contra mim e o meu descendente até agora não apareceu. Quando eu estava lá, Eliezer era meu descendente, o herdeiro artificial. E agora que eu estou aqui, Eliezer continua sendo esse descendente. Eu fiz a minha parte, por que você não faz a sua? Antes que a gente pense que Abraão comete um desacato à autoridade, convém olhar um pouco mais para a Bíblia e entender algumas coisas. Os homens da Bíblia têm uma característica de vitória, e a característica deles da vitória não é esconder as suas dúvidas. Eles não levam as suas incertezas e dúvidas e grandes questionamentos para debaixo do tapete para criar uma capa de fé que seja artificial ou desnaturalizada. Não, a fé existe no contexto deles. A fé veste as roupas deles, a fé calça as sandálias deles, a fé entra em todos os cômodos da casa deles. A fé não é um misticismo onde simplesmente eles vivem desumanizando-se como se a vida real acontecesse fora das coisas próprias da vida. O que eles têm é pegar as suas dúvidas e levar para aquele que gerou aquelas dúvidas. Eu vou repetir. Muitas das dúvidas que você tem simplesmente por crer em Deus não existiriam se você não cresce. Vou dar alguns exemplos. Você crê que Deus é onipotente. Sendo o seu Deus onipotente, você nunca vai poder dizer que Ele não conseguiu fazer determinadas coisas. Creio que um Deus é onipotente e autor da vida, mas eu tenho que lidar com isso quando eu peço para que Deus salve algumas pessoas e dias depois eu estou fazendo o sepultamento delas. Eu creio que Deus pode todas as coisas e dono de toda a prata e todo o ouro. Mas assim mesmo, eu tenho que lidar com falta de recursos na vida de muita gente. Quantas orações foi para Deus prover comida? Deus pode tudo, Deus pode dar tudo. Portanto, aqueles que acreditam em deuses limitados ou aqueles que simplesmente não acreditam em Deus não têm que lidar com esse tipo de dúvida. O ateísmo, nesse caso, é a resposta mais fácil aos dilemas da vida, porque vai se dizer: Deus não existe e acabou. Nós cremos num Deus que sabe tudo e cremos num Deus que é perfeito. Relacionar-se com Deus perfeito significa uma compreensão profunda da nossa própria imperfeição. Sendo eu imperfeito, terei inevitavelmente que admitir que tudo que acontece de errado na minha relação para com Deus, ela é culpa minha, nunca de Deus, porque Ele é perfeito. Tudo que aconteceu na comunicação de Deus para comigo e eu não compreendi, não tem nada a ver com Ele. Eu não compreendi, portanto, Ele é perfeito, isso vai ser bom? Sempre é bom ter um Deus que pode tudo e que é confiável em tudo, que é justo em tudo, gracioso em tudo e perfeito em tudo. Mas isso nunca será fácil. O que Abraão faz
o que Davi faz, o que Abacuque fez, o que Jó faz, o que todos os grandes vitoriosos da Bíblia fazem. Não é viver uma vida sem dúvida ou empurrar a dúvida para o cantinho onde as pessoas não veem. É pegar as dúvidas todas e levar para Deus. Anota essa frase, porque ela é muito importante. Quando nós pegamos as nossas incertezas e levamos para Deus, nós sempre saímos da audiência com Deus com grandes certezas e testemunhos para repartir com o mundo. Quando a gente faz o contrário, levamos para Deus apenas nossas frases prontas e certezas, acabamos espargindo e não conseguindo impedir que as nossas dúvidas mais profundas sejam percebidas pelas outras pessoas. Porque aquilo de você que você mais esconde vai ser, no final das contas, o que mais vai impressionar as pessoas, quer você queira, quer não. Talvez a pergunta que você esteja fazendo hoje é: Deus me ouve? Pode ter certeza que sim. E eu aproveito para fazer essa pausa para te dizer uma coisa. Você não apenas precisa ter a certeza que Deus te ouve, mas é bom no dia a dia saber como Ele te ouve. Então, antes de eu ler o próximo versículo, eu vou te lembrar de uma coisa. Você pode ter recursos nesse aprendizado. Está aparecendo um telefone para você aqui. E você tem a possibilidade, na verdade isso é graça, né? De pedir para a gente esse manual de estudos que foi preparado especialmente para você, para momentos tão peculiares como esse. Liga para a gente, é simples, você vai ligar, vai preencher um cadastro e vai chegar na sua casa de forma totalmente gratuita. Isso não é um movimento simples, isso não é uma coisa de pequena importância, isso é muito importante e é uma oportunidade oferecida que pode ser respondida com sim ou não, porque não te custa nada, é uma oferta dos anjos da esperança. Agora pense em como Abraão lidou com o conhecimento sobre Deus o ouvir. Ele faz as perguntas que quer fazer e ele expõe para Deus as suas dúvidas mais profundas. Ele não age de uma maneira infantil, ele fala: Deus, a minha vida foi entregue para você e ela agora está totalmente sobre a sua condição. Eu quero saber que nível está o nosso relacionamento. Você me prometeu um filho, o filho não veio, que me haverás de dar? Agora note isso também. A parte mais importante e determinante e incrível de qualquer história é o momento onde Deus aparece. Tudo, de uma ponta até a outra na Bíblia, muda de uma ponta até a outra na história, muda e adquire cores de fato significativas a partir do momento em que Deus fala. Assim foi no planeta. A Terra era sem forma e vazia, e ela é envolvida pelo Espírito de Deus. E quando Deus fala, haja luz. A luz acontece e tudo que estava lá embaixo apareceu e tudo que era sem forma e vazio começou a tomar forma e se encheu. Não foi assim para a história do planeta, é assim para qualquer história. E Abraão, no livro de Gênesis, nos lembra que isso pode ser para a nossa história também. Olha o que acontece no momento em que Deus responde imediatamente às perguntas sinceras de Abraão. A isso, diz o verso 4, respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Deus responde a Abraão: não vai ser assim. Vai ser do jeito que eu falei que teria que ser. Esquece Eliezer, nem pense em me fazer uma proposta como essa. O teu herdeiro será nascido de ti, será assim a tua descendência. Agora vem aqui fora, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Você já fez essa experiência de olhar para o céu e contar as estrelas? Parece uma brincadeira infantil, mas ela traz grandes lições, como trouxe para Abraão. Se você olhar para o céu e passar um bom tempo, você vai notar algumas coisas básicas. Primeiro, o céu se mexe. É assim, é óbvio que a Terra está se mexendo, mas você percebe o movimento. A estrela que está numa ponta do horizonte no começo da noite vai estar na outra ponta no final. O céu se move, à meia-noite o céu tem uma configuração. Às 6 da manhã, às 5 da manhã, dependendo do local que você está, ele tem outra configuração. Tem uma outra coisa que acontece quando nós contemplamos as estrelas. Algumas estrelas começam a aparecer e outras desaparecem no momento da contemplação. E algumas nem estrelas são galáxias, são constelações, mas a gente vê aqui. E o brilho pode nos confundir também, porque brilho e distância estão diretamente relacionados e algumas são só luzes. É alguma estrela que já explodiu em algum momento, que a luz já está chegando, é uma supernova.
olhar para o céu traz tantas coisas e quantas concepções sobre nós mesmos e sobre a nossa pequenez. Tem mais uma coisa sobre olhar para o céu. A olho nu, as estrelas parecem menores do que nós somos. Então a gente olha e chama de estrelinhas. Aquilo que nós chamamos de estrelinhas, na verdade, elas dizem para a gente da nossa concepção, porque são muito maiores do que a nossa capacidade natural aqui entre nós mesmos de medir. Betelgeuse, por exemplo, tem uma massa 1,5 milhão de vezes maior do que o Sol. Se você olhar para Cão Maior, que é uma estrelinha que mal dá para ver daqui, aliás, quem vê está em outro hemisfério, ela é gigantesca. Um avião sobrevoando Betelgeuse numa imaginação, ou melhor, um avião sobrevoando Cão Maior na nossa imaginação, assim, numa velocidade de cruzeiro a 950 km por hora, levaria 1.100 anos para dar uma volta. Estrelas, olhando para as estrelas. As estrelas nos localizam. Deus chega para Abraão e fala assim, olha para os céus, vem aqui fora. Vou te mostrar umas coisas sobre a minha presciência e o meu tamanho. Olha para o céu, quantas estrelas se é que podes. Aí uma pergunta, é possível, portanto, contar as estrelas? E a resposta da gente é não. A próxima pergunta é possível para Abraão contar as descendências ou para a gente contar a descendência de Abraão? Embora a nossa resposta pronta seria não dá para contar a descendência de Abraão, a resposta para ele naquele momento e nos próximos anos seria sim. Sim, a própria Bíblia contou. Foram ao todo os que entraram no Egito 70 homens, foram ao todo que saíram do Egito 400 mil homens. Existe um livro da Bíblia chamado Números. Dá para saber. É possível hoje saber quantos são os hebreus no mundo, os descendentes? Com dinheiro e testes de DNA a gente sabe quais são. Por que Deus falou que não seria possível, que a atividade seria equivalente a contar as estrelas? Exatamente pelo que as estrelas significam. Quando Abraão olhou e levantou os olhos e olhou para aquele céu, havia muitas estrelas que ainda iam aparecer no movimento da história, detectado nesse horizonte que se mexe. De uma maneira bem prática, olhe para mim. De onde Abraão estava, em pé, olhando para o céu, contando as estrelas, ele ainda não viu a luz que surgiu em você. Ele não me viu do ponto onde ele estava e não sabia o efeito que a decisão que ele tomou naquele dia faria na história. Ele não poderia contar que em 2022 haveriam tantas estrelas ou tantas pessoas que estariam sendo salvas e vivendo a justiça pela fé na graça de Cristo depois do que ele fez. Ele não conseguiu ver o seu descendente mais importante, Jesus, que nasceria da linhagem de Abraão e que promoveria uma revolução no mundo, tornando-nos todos como aqueles que aceitaram a Jesus como filhos de Abraão. Não dava para ver. Olhando para o céu, ele viu um céu em movimento e por mais que ele olhasse, aquilo ia se reconfigurar e pessoas de todos os povos, nações e línguas iam fazer parte da mesma promessa. Não dava para Abraão ver. Deus chama Abraão e fala, olha para o céu, conta as estrelas se é que podes. Ele não poderia contar. Gosto de uma frase e vou repetir ela para você. Nós, como seres humanos, podemos contar a quantidade de sementes dentro de uma maçã, mas jamais poderemos contar a quantidade de maçãs em uma semente. A Bíblia fala, e a gente usa essa expressão, né, de estrelas na nossa coroa. Você consegue contar a quantidade de estrelas da sua coroa? Jamais poderá contar, porque é Deus que acrescenta elas. Assim é assim se dá a promessa. No momento daquela conversa, uma pequena dúvida, mas profunda, vira uma certeza absoluta que é multiplicada para todos nós. Hoje Deus fala para mim e para você a mesma coisa. Olhe para o céu, quantas estrelas se é que podes. A sua incerteza pode ser do ponto onde você está, mas a certeza que eu te dou é do tamanho de uma constelação. Livro de Apocalipse, capítulo 7, verso 9, diz: Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. O primeiro livro da Bíblia tem um momento do chamado de um patriarca, e no momento que esse patriarca é chamado, Deus diz: olha para o céu, conta as estrelas.
A quantidade, ela é um elemento da conversa. Deus chama Abraão para dizer assim: o meu projeto é um projeto bem sucedido, mesmo que a sua percepção esteja limitada ao ver o projeto. Você daí, de onde você está, não consegue ver tudo. Você consegue ver você, suas angústias, suas dúvidas, e a sua perspectiva está do tamanho do seu mundo. Olha para o céu. Quantas estrelas, se é que podes? Assim vai ser sua descendência, porque não depende da sua capacidade de fazer filhos, nem sua capacidade de educar seus filhos. O projeto não depende da sua capacidade de fazer com que eles se multipliquem, mas tem a ver com a minha capacidade de fazer planos bem feitos. Deus se apresenta como Deus bem-sucedido a despeito de qualquer circunstância, e olha para Abraão e fala: pare de olhar para si mesmo, pare de olhar para baixo, pare de olhar para a escuridão da sua dúvida, levante sua cabeça, olhe para o céu, conte as estrelas, se é que podes. No último capítulo da Bíblia tem um texto paralelo de uma similaridade impressionante, porque de novo vai ter uma grande multidão que ninguém podia contar. Para mim é inevitável pensar que esses textos se ligam, e porque de fato eles se ligam. Porque na outra ponta, no final da história, há uma multidão que alguém bateu o olho e viu e que ninguém podia contar. Ela era grande demais, eles estavam em pé. E nessa multidão estava de Abraão, Sarai, muitas outras pessoas. A mudança de perspectiva que Deus trouxe para Abraão é tremendamente significativa para qualquer segunda e terça da nossa vida. Por quê? Porque Abraão, antes de Deus, podia ser um homem que passava o tempo todo olhando para as estrelas e procurando nas estrelas uma resposta para a sua vida, num movimento astronômico. Ele procurava respostas ali. Até o momento que Deus aparece e fala: olhe para as estrelas, mas olhando para as estrelas você vai ver uma coisa muito impressionante. O céu se move. E de dia, o movimento das luzes fazem com que haja movimento nas sombras. Então, quando você fica o tempo todo olhando para baixo, toda vez que o sol se mexer, você vai ver sombras se mexendo, e você vai ter uma perspectiva assim da sua vida, de efemeridade, constante mudança, e achar que você pode ter controle para isso. Tiago apresenta Deus como o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, fora o movimento das estrelas, existe alguém inamovível que controla todos os movimentos. Eu estou num lugar que há meio milênio pessoas com extrema coragem se puseram ao mar, e num ponto inicial, um marco zero, eles começaram a andar e desbravar essa terra que nós chamamos de Brasil. Mas o caminho de um continente para o outro, do lugar onde a aventura começa até aqui, começou com pessoas que aprenderam a olhar para o céu. E olhando para as estrelas no meio do mar, com as velas içadas ou não, eles acharam um caminho para uma nova casa, um novo lar ou uma nova terra. O que aconteceu com eles não é diferente do que acontece conosco. Olhando para os nossos pés, para a nossa própria capacidade, para as sombras que se movem e para as nossas promessas que fazemos a nós mesmos, o que a gente tem é uma multiplicação de dúvidas. Hoje Deus fala: olha para o céu, porque você vai achar o caminho para casa dessa forma, seja de dia, seja de noite. Olha para o céu e conta as estrelas, se é que podem. É no movimento delas e olhando para o céu que você acha de fato a certeza do tamanho de um Deus que segura na sua mão e te leva para casa.